nós estamos então começando hoje, na verdade, um ciclo de palestras, né, de palestras aqui do PPGD, da Universidade Positivo. Esse ciclo de palestras conta com a parceria do programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás e também com a parceria com a pós-graduação em Direito, um mestrado profissional da Unifor, né, que também teremos uma palestra nesse mesmo ciclo com o Gustavo Feitosa. Né? Então, a gente procurou estabelecer essa conversa, né, entre os mestrados profissionais em Direito, que estão se estabelecendo agora, começar a discutir e pensar um pouco os caminhos da pesquisa profissional no Direito. Né? Para começar bem esse nosso ciclo, nós temos aqui dois convidados, né? O Alexandre dos Santos Cunha, que é professor aqui no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Positivo, também é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E vai conversar hoje também com a gente o Dr. Cleuton Barbosa das Neves, que é professor do programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás, procurador do Estado de Goiás e doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás. A nossa conversa hoje, ela vai se dar, primeiro começando com o Alexandre. Ele vai fazer uma exposição por volta de 20 a 30 minutos, e aí imediatamente eu passo a palavra ao Cleuler e em seguida eu abro aí os microfones para que a gente possa fazer um debate com todo mundo. Tá? Bom, Alexandre, muito obrigado. Professor Cleuler, muito obrigado. Passo a palavra ao professor Alexandre. Obrigado, professor Anderson. É um prazer estar aqui com você hoje, né, abrindo esse ciclo de webinários do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Positivo. Boa noite também ao professor Cleuler. É um prazer, né, estarmos novamente juntos, participando de mais um debate sobre questões envolvendo metodologia da pesquisa em Direito e as possibilidades da pesquisa em Direito no campo da pós-graduação e especialmente dos mestrados. Eu preparei uma fala que é composta, né, de três partes. Né? Uma introdução um pouco contextualizando, né, o porquê da importância de nós discutirmos agendas de pesquisa e desafios metodológicos para o campo do direito no contexto da crise sanitária que se iniciou a partir de março desse ano de 2020. Depois eu vou me concentrar um pouco mais numa discussão sobre os desafios metodológicos que, do meu ponto de vista, se impõem a partir desse contexto de crise. E vou terminar num terceiro momento tratando de novas agendas, né, ou de agendas de pesquisa que me parece que emergem desse mesmo contexto. Mas, começando pela primeira parte, um pouco a questão do contexto. Né? O título desse seminário é Agendas de Pesquisa e Desafios Metodológicos para o Campo do Direito após a Crise Sanitária. Dentro do contexto da pesquisa tradicional em Direito, que se faz no Brasil e na pós-graduação brasileira, pode parecer estranho que a gente precise se reunir para discutir desafios metodológicos que se impõem à realização da pesquisa em Direito. Porque a pesquisa em Direito ela é tradicionalmente uma pesquisa feita no Brasil em gabinete, sozinho e com base numa metodologia de pesquisa única que é a da revisão de literatura, a da revisão bibliográfica. Para quem faz pesquisa sozinho no seu gabinete com os seus livros, se há ou não uma crise sanitária é algo que não faz muita diferença, me imagino, do ponto de vista da construção e da condução da sua pesquisa. O que sim impõe desafios é quando você pensa no fato de que no Brasil, de 10 a 15 anos para cá, a gente vem conhecendo um crescimento exponencial de uma outra forma de se fazer pesquisa em Direito, de um movimento que alguns denominam
movimento da pesquisa empírica em direito, mas outros compreendem dessa forma, mas de um conjunto de pesquisadores que procuram produzir conhecimento sobre o direito de outras formas, com emprego de outras metodologias e de metodologias muito baseadas na produção e na utilização de dados sobre a realidade de como o direito de fato opera e qual é a realidade do campo jurídico no Brasil. Para quem faz esse tipo de pesquisa, pouco importa se usando mais metodologias de tipo qualitativo ou de tipo quantitativo, mas para quem faz pesquisa cujo desenvolvimento requer a utilização de dados e muitas vezes a produção dos dados que vão ser utilizados para responder às suas perguntas de pesquisa, a crise sanitária ela impõe sim desafios bastante importantes do ponto de vista metodológico, porque uma crise sanitária do tipo que a gente está vivendo, com as suas imposições de distanciamento social, ela torna, em primeiro lugar, bastante difícil, bastante mais difícil, a execução de pesquisas de campo, né, e a produção de dados a partir de trabalho de campo, porque o trabalho de campo, de novo, pouco importa, né, se eu estou produzindo dados de tipo qualitativo ou de tipo quantitativo, a produção de dados em campo ela requer um grau de interação social alto, ela requer muitas vezes deslocamentos, né, que se tornaram bastante mais dificultados no atual contexto de crise sanitária. Ao mesmo tempo, a pesquisa, né, desenvolvida nesse contexto, ela se ressente da ausência ou da redução significativa dos espaços de debate tradicionais entre os pesquisadores. O processo de construção do conhecimento ele é um processo sempre coletivo. Esteja eu dialogando com livros e artigos que foram escritos por outros pesquisadores, ou esteja eu me relacionando diretamente, conversando pessoalmente com outros pesquisadores, é nesse diálogo entre o meu trabalho e o trabalho dos outros pesquisadores que constituem o campo, que se constrói o conhecimento. Portanto, para construir conhecimento, eu tenho que ter a possibilidade de interagir com frequência com os meus pares. Interagir com frequência com os meus pares por meio do que se escreve é sempre interagir com os meus pares de 6 meses atrás ou de 2 anos atrás. Porque a gente sabe que quando a gente escreve um livro, a gente leva, em média, 2 anos para conseguir publicar o livro, né? Então, um livro que está sendo publicado hoje, ele é sempre o resultado de uma pesquisa que eu fiz 2 anos atrás. Um artigo, na melhor das hipóteses, vai levar 6 meses para ser publicado. Então, um artigo que está saindo hoje reflete um debate que foi feito no final do ano passado. Se eu quiser realmente discutir questões emergentes com os meus pares, não vai ser por meio da literatura que esse diálogo vai se travar. Esse diálogo vai ter que se travar pessoalmente. E os espaços nos quais tradicionalmente se dá esse diálogo, né, seminários, congressos, encontros, foram todos, né, descontinuados no virtude da crise sanitária e vêm sendo substituídos, né, por iniciativas como essa que a gente está vivendo hoje, de seminários virtuais de um tempo para cá. Mas, de qualquer forma, a possibilidade de interação menos formalizada em contextos de debate virtuais é menor, né, do que em contextos tradicionais de debate presencial. Portanto, a gente se vê numa situação no qual a gente tem, por um lado, né, dificuldades que nos são impostas novas, de como é que eu vou conseguir construir estratégias que me permitam produzir os dados que eu preciso para o desenvolvimento da minha pesquisa, e eu tenho uma restrição séria dos espaços de debate dentro dos quais eu poderia interagir com os meus colegas, com os meus pares e construir com eles soluções conjuntas para esses problemas, para esses novos desafios que nos são impostos e construir saídas e alternativas.
Por isso que é muito importante, né, nós temos oportunidade, como as oportunidades que estamos tendo aqui hoje, de conversar entre nós sobre como a gente pode, né, tentar, nesse atual contexto, superar tanto os desafios novos na entrada em campo, quanto os desafios novos que a gente vem enfrentando no estabelecimento com o debate, do debate com o conhecimento que vem sendo produzido pelos nossos colegas de área, né? E especialmente para nós não sucumbirmos nesse momento à tentação de voltarmos para o nosso gabinete para fazer aquela pesquisa, né, isolada, solipsista, com base do diálogo individual com a literatura. Até porque, se esse contexto atual ele impõe desafios metodológicos na construção de pesquisas, ele também impõe uma série de outras agendas novas, que a gente vai discutir em seguida, que dificilmente vão encontrar uma solução, uma saída com base na literatura, né? A gente vai ter que construir outros tipos de soluções que o atual contexto nos impõe e que não vão ser dadas pela literatura, porque a literatura não tratou, né, até agora, de grande parte dos desafios novos que vêm sendo impostos para os pesquisadores no momento. Mas como fazer, né, primeiro, como produzir dados para a realização de pesquisa num contexto de distanciamento social como a gente está vivendo no presente momento? Bom, muitas das estratégias de pesquisa que os pesquisadores utilizam para produzir dados, ela requer uma estratégia de entrada em campo, que requer uma negociação para entrada em campo com agentes de poder, que são os detentores das informações que a gente precisa produzir, ou os responsáveis pelos registros administrativos que a gente precisa consultar, que é um tipo de negociação que sempre foi feita muito no campo, no nível pessoal, né? Isso sempre requeriu uma série de procedimentos de construção de confiança recíproca, né, com base no diálogo permanente com esses agentes, que não vem sendo possível no presente momento. Quando nós vamos usar esses agentes como a nossa fonte principal de informação, utilizando técnicas de produção de dados, né, como realização de entrevistas ou grupos focais, eles se encontram absolutamente inviabilizados na sua forma tradicional no presente momento. Então, a gente tem dois desafios, me parece. Um é como é que a gente consegue, num contexto em que muitas das organizações guardiãs das informações que nós precisamos se encontram fechadas para atendimento ao público, como é que a gente estabelece esses contatos pessoais, as pessoas com as quais nós precisamos, que são os guardiões, né, da informação a partir da qual nós precisamos produzir os nossos dados, e na medida em que se essas pessoas, né, sejam elas próprias não as detentoras da informação, e a gente precisa usar estratégias de pesquisa que envolvam emprego de técnicas, né, de entrevista grupo focal, como é que a gente consegue conduzir isso à distância? E não é impossível que você faça uma entrevista com um grupo focal à distância. É possível fazer isso. Mas é diferente de você fazer pessoalmente. Existem outros tipos de limitações técnicas e existem maiores dificuldades na apreensão de certos elementos não textuais que normalmente você aprende por meio de uma entrevista no grupo focal presencial, que são prejudicadas quando você faz isso por meio do emprego de técnicas à distância. O que faz com que muitas vezes, né, inclusive, exista um grande preconceito por parte de avaliadores, né, e aí avaliadores vão desde bancas de mestrado e doutorado até pares, né, no caso de revisão de artigos para publicação, ou a posicionamento de conselhos editoriais, quando se diz se publicam ou não o seu livro, existe um certo preconceito bastante instalado entre esses avaliadores quanto a pesquisas que usaram técnicas de produção de dados de tipo qualitativo à distância, e não presencialmente.
O que o atual contexto sanitário vem nos impondo também é uma diminuição significativa desse tipo de preconceito. Me parece que o contexto de pandemia começou a permitir que as pessoas se deem conta de que muitos preconceitos que elas tinham em relação a coisas ou atos praticados à distância ou intermediados por tecnologia começassem a se desmanchar, né? Todos nós sabemos que havia um imenso preconceito, por exemplo, quanto à ideia, né, do trabalho remoto, do home office, do trabalho à distância, que era muito percebido como uma forma de você trabalhar menos ou trabalhar com menor qualidade e que ela era indesejável, não era preferível a realização do trabalho presencial, mas na medida em que as pessoas começaram a ser obrigadas a trabalhar à distância pelo contexto sanitário, as pessoas começaram a se dar conta de que muitas vezes há inclusive ganhos importantes, né, de produtividade quando se trabalha nesse sistema em relação ao trabalho presencial batendo ponto no escritório, né. Ao mesmo tempo, uma série de preconceitos que havia contra a educação à distância também começaram, de uma certa forma, a se desmanchar na medida que todo mundo foi para a educação à distância, às vezes com um preparo muito menor, inclusive, né, pela pressa, pela urgência, né, com a qual se fez essa migração. Um preparo muito menor desse ensino à distância em relação a cursos que já foram historicamente construídos para serem ofertados à distância desde sempre, e as pessoas conseguiram perceber que, mesmo assim, né, cursos que não eram para ser à distância, mas foram rapidamente adaptados para serem à distância, era possível desenvolver um trabalho pedagógico sério, coerente e consistente, e que não era presencial. Então, nesse contexto de redução dos preconceitos quanto ao contato que é feito remotamente, né, me parece que há uma maior abertura. Tem me parecido que há uma maior abertura para você entrar em contato, né, com agentes de poder, detentores de informação, em torno de uma discussão sobre a possibilidade de concessão de entrevista, de abertura de registros administrativos, de entregas de dados ou bases estatísticas, feita, né, sem a necessidade, né, daquele momento do contato pessoal, do fio do bigode, que você vai lá, aperta a mão da pessoa e está construindo uma relação de confiança. Eu, pelo menos, tenho notado que você utilizar esses procedimentos remotos, né, né, muitas vezes, né, mandar um e-mail, conseguir telefonar, pedir o WhatsApp, começar a trocar informação com a pessoa, tem funcionado de uma forma bastante melhor do que funcionava antes, e em grande parte, me parece, para a redução desses preconceitos. Ao mesmo tempo, me parece também que vão ter que começar a cair os preconceitos que existem em relação a pesquisas que usaram meios remotos de produção de dado, especialmente vão ter que começar a se reduzir os preconceitos quanto a entrevistas ou grupos focais, ou grupos de discussão, grupos de debate, ou surveys, ou qualquer outro tipo de produção de dado que envolva a intermediação de um meio tecnológico, a utilização de meios remotos, e vai ter que começar a se entender que não é que essas técnicas sejam piores do que, do que as entrevistas ou os grupos de discussão conduzidos pessoalmente. O que eles têm são características um pouco diferentes, né? Existe uma maior dificuldade de se produzir certo tipo de informação quando se faz por meio remoto, não se faz pessoalmente. Existem outros tipos de preocupações técnicas, né, ou de controles procedimentais que precisam ser estabelecidos quando você faz a produção desses dados mediada por tecnologia ou à distância, mas não é que não se possa fazer e não é que seja de menor qualidade, né? Os cuidados procedimentais são um pouco diferentes, tem certas coisas que você não vai conseguir fazer e, portanto, no momento que você fizer o seu desenho metodológico, você vai levar em conta que não vai ser possível, mas deverá haver, me parece, um menor preconceito de avaliadores quanto a pesquisas que se basearam muito na utilização de técnicas de pesquisa à distância, né, remotas, né, ou mediadas por tecnologia. Ao mesmo tempo,
né, essa maior dificuldade que existe no processo de produção de dados em campo e essa maior necessidade que a gente tem de construir outros caminhos ou outros meios de diálogo com os nossos pares, com outros pesquisadores, na construção das nossas pesquisas, chama a atenção para o potencial que existe e nós começarmos a trabalhar compartilhando bases de dados pré-existentes, né? Diferentes pesquisadores produziram muito conhecimento, muito dado sobre o direito brasileiro nos últimos anos, e a gente compartilha pouco as nossas bases de dados e a gente visita pouco os dados produzidos pelos nossos colegas. E num contexto em que talvez seja mais difícil produzir um dado do que normalmente seja, é um contexto no qual a gente talvez possa aproveitar a oportunidade de estreitar o nosso diálogo com os nossos pares, com os nossos colegas pesquisadores, sobre o compartilhamento das nossas bases de dados, revisita aos dados produzidos pelos outros, não só porque isso permite, né, o aproveitamento de um dado que já foi produzido num contexto em que é difícil produzir dado novo, mas também porque isso pode nos aproximar dos nossos colegas, estabelecer outros canais de comunicação e troca num contexto em que esses canais também estão mais dificultados, né, pelo cancelamento generalizado da agenda de eventos científicos que resultou da pandemia. Também pode ser uma oportunidade essa para a gente começar a voltar o nosso esforço de pesquisa para outros tipos de fontes de informação tradicionalmente menos explorados. Quando começou o movimento da pesquisa empírica em direito no Brasil, a gente foi muito forte, muito rápido para a utilização de meios de técnica de pesquisa qualitativa, né, especialmente entrevista, grupo focal, grupo de discussão, como uma grande fonte de produção de informação. Parece que o movimento da pesquisa empírica em direito no Brasil ele abriu uma porteira na qual, né, as pessoas se lançaram querendo conversar com as outras e obter informação e construir conhecimento a partir do diálogo com os outros. Mas essa não é a única forma que a gente tem de produzir conhecimento sobre a realidade, né? Tem muito conhecimento para ser produzido, por exemplo, com base em registros administrativos. Existem registros administrativos que a gente usa muito tradicionalmente no direito, como o caso, por exemplo, das bases de jurisprudência dos tribunais, mas existem, né, outros tipos de registros administrativos menos explorados nas nossas pesquisas e que talvez a gente pudesse privilegiar nesse momento em relação a pesquisas mais voltadas para o emprego de técnicas que requerem uma maior interação pessoal. O que acaba se impondo como uma absoluta necessidade, num contexto como esse, é nós mantermos levantada a bandeira da luta pela transparência, né, e pela abertura dos dados. Tá? A gente precisa manter mais forte do que nunca, né, a luta que vem sendo construída nos últimos anos no Brasil para que as organizações, as instituições sejam transparentes, que os dados, que elas publiquem e disponibilizem os seus dados, que elas forneçam informação com regularidade, coerência, consistência, que elas atendam aos pedidos apresentados pelos pesquisadores e pelos cidadãos de informação, porque isso é especialmente importante, né, no atual contexto em que é difícil a gente obter acesso à informação com base na luta pessoal no balcão. Né? A gente precisa de como nunca, para conseguir entender o que está acontecendo, né, na realidade do momento, que as organizações sejam transparentes e que haja abertura no fornecimento dos dados por parte das organizações. E também, né, maior abertura para poder cumprir aquele objetivo primeiro que eu havia posto, né, de nós trabalharmos mais com as bases de dados dos outros, né, nós pesquisadores, também maior disposição nossa, né, para abrir nossas bases de dados para crítica e para construção de conhecimento junto com os nossos pares. Mas, se eu tenho um conjunto de importante
de desafios metodológicos para enfrentar no atual contexto, de uma certa forma, a crise sanitária também vem impondo uma série de oportunidades importantes. Especialmente, ela vem impondo agendas que não estavam no nosso radar até bastante recentemente, né? Portanto, se existe um desafio de se fazer pesquisa, um desafio maior de se fazer pesquisa no presente momento, nós também temos a oportunidade de pesquisar coisas e temas relevantes que ou não estavam no nosso radar até bem pouco tempo atrás, ou não haviam se imposto como problemas de pesquisa até antes da crise sanitária. Nesse segundo bloco, né, coisas que não haviam sido impostos como problemas de pesquisa até antes da crise sanitária, nós temos uma série de agendas de pesquisa que decorrem da crise em si, né? Na medida em que nós passamos a enfrentar a crise sanitária, por exemplo, o sistema de justiça ele se virtualizou do dia para a noite, né? E ele vem funcionando em modo virtual e diz-se que continuará dessa forma por bastante tempo, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não atuará presencialmente antes do retorno do recesso de janeiro, então isso significa que não haverá trabalho presencial. Isso foi um aviso, Anderson? Bom, então o Supremo Tribunal Federal já decidiu que só volta em fevereiro do ano que vem. Muito provavelmente outros tribunais assim decidirão, se não por mais tempo, talvez. Não pode esquecer que as universidades inglesas, por exemplo, já decidiram que não voltam à aula presencial antes de setembro de 2021, né? Setembro do ano que vem. Então, haverá um tempo longo de retorno à normalidade no pós-crise sanitária, em que talvez tenha efeitos importantes sobre o funcionamento do sistema de justiça. Mas essa justiça que fechou as portas e passou a funcionar virtualmente, ela é a mesma justiça que funcionava de portas abertas até março desse ano? Nós temos uma nova justiça que surgiu no Brasil, que é uma justiça 100% virtual, que a gente precisa descrever, analisar e compreender, né? Que consequências isso teve, por exemplo, em termos do relacionamento entre os juízes, os advogados, as partes, os membros do Ministério Público. Que impactos isso teve sobre a produtividade, a qualidade das decisões e, mais importante, talvez, que impactos isso teve sobre o acesso à justiça dos cidadãos brasileiros, o fato de que a justiça agora ela só existe no mundo virtual. Essa nova justiça que só existe no mundo virtual, que a gente precisa entender como é que ela funciona, não só para a gente entender o que está acontecendo agora e qual vai ser a prestação jurisdicional que a gente teve durante o período da crise sanitária, mas a gente precisa entender por que esse caminho da virtualização, ele é um caminho que a nossa sociedade vem percorrendo. Talvez o contexto da crise sanitária tenha obrigado a antecipação desse momento, né? E a gente subitamente ter virado para o mundo virtual. Mas não é impossível a gente pensar que talvez a justiça projete, ou talvez ela se torne, daqui a 10, 20 ou 30 anos, única e exclusivamente virtual. E a gente precisa ter um relato sobre a experiência dessa justiça virtual feita hoje, para garantir que esse processo de virtualização dela se construa de modo consequente e evitando o máximo possível prejuízos e maximizando oportunidades. Ao mesmo tempo, o contexto atual ele impôs uma série a necessidade de nós fazermos novas leituras de uma série de temas que estavam presentes na nossa agenda, né, de debate no campo do direito
em tempos recentes, mas que requer um novo olhar, talvez, nesse novo contexto. A gente vem discutindo muito no Brasil, né? Muitos grupos de pesquisa, muitos pesquisadores vêm enfrentando o tema da judicialização das políticas de saúde. Né? A judicialização da saúde é um tema bastante importante da agenda de pesquisa em direito no Brasil nos últimos anos, e nós temos todo um novo mundo de judicialização da saúde, que é de judicialização das políticas sanitárias que vêm sendo impostas no contexto da pandemia e que trouxeram uma nova dimensão para o debate sobre, afinal de contas, quais são os poderes que o judiciário tem ou deixa de ter na condução da política sanitária, para mais além de pura e simplesmente a provisão do serviço de saúde. Outro tema que é absolutamente importante, né, bastante presente nas agendas de pesquisa em direito no Brasil nos últimos tempos, temas relativos, por exemplo, né, a possibilidade de revisão dos contratos, né, e de relativização do pactuado no campo contratual e no campo contratual em geral, pouco importa se civil, empresarial ou trabalhista. Nós temos um contexto em que, de uma hora para outra, o mundo virou do avesso e as nossas relações contratuais, em regra, não haviam sido construídas levando em consideração que isso pudesse acontecer. Então, nesse exato momento, está acontecendo um imenso movimento de revisão e repactuação das relações contratuais, né, que mediam as relações jurídicas estabelecidas entre os diferentes atores da nossa sociedade, que também a gente tem um imenso campo para construir, né, conhecimento sobre isso. Além disso, a crise econômica que vem no ar vai impor uma discussão, talvez, espero que menos definitiva no Brasil, sobre questões como superendividamento, insolvência e concurso de credores. É possível que o Brasil siga sendo um dos poucos países no mundo onde pessoa física não tem à sua disposição os instrumentos de repactuação e de perdão das suas dívidas que as pessoas jurídicas têm por meio da recuperação judicial e da falência. Tá? E a gente vai precisar. Isso já era um problema importante que estava na agenda, né? A questão do superendividamento das pessoas físicas e das famílias. Já era algo que vinha em discussão, afinal de contas, o quão exitosa havia sido a nova lei de falências de 2006 em resolver os problemas da lei anterior, né? E efetivamente criar um sistema de recuperação de empresas e de quebra melhor do que da nossa anterior lei de falências, né, que garantisse o valor dos ativos, que garantisse a sobrevivência do negócio, que melhorasse a remuneração dos credores da pessoa jurídica, que desempregasse menos, enfim, né, uma série de problemas envolvidos nos processos falimentares. Então, nós já vínhamos em duas discussões e agora a gente tem uma crise econômica que vai nos levar a algo entre 9% e 10% do PIB e não precisa ser nenhum Walter Mercado para enxergar a imensa crise de solvência que vem aí e a gente vai precisar discutir definitivamente essas coisas de uma forma a resolvê-las. Tá? Eu ainda estenderia isso talvez na sequência, né? Eu acho que o problema mais imediato vai ser a insolvência no setor privado, mas eu estenderia uma discussão sobre a solvência no setor público. A gente vai ter que discutir falência de município no Brasil e, eventualmente, falência de Estado membro. Né? O que, de novo, não é nada demais no mundo. Né? Existem vários países que admitem, né, e que têm instrumentos para isso. E nós não temos. Pensando ainda em questões, né, de
novas agendas, né, a gente também tem revigorado no nosso entorno nos últimos tempos uma série de temas antigos, temas que há muito tempo a gente não tratava no Brasil, temas cuja literatura é quase toda anterior à Constituição de 1988, coisas que não estavam muito circulando no nosso radar aí nos últimos 30 anos e que reemergiram com imensa importância nos últimos tempos, né? A questão da defesa do Estado Democrático de Direito, ela se tornou uma questão absolutamente premente no atual contexto de crise sanitária, embora talvez não em virtude da crise sanitária, mas é um elemento importante do contexto também, né? E a gente está aí ainda lidando com a Lei de Segurança Nacional da ditadura militar. E a gente está tentando defender o Estado Democrático de Direito com os instrumentos jurídicos da ditadura. O que a gente, como campo, tem a propor para a defesa do Estado de Direito que não sejam os instrumentos jurídicos que a ditadura nos legou? O que a Constituição de 88 e os mecanismos de governança construídos a partir da Constituição de 1988 nos disponibilizam em substituição a isso, né? Então, como é que a gente opera a proteção do Estado Democrático de Direito no momento em que ele está sob ataque, em extrema tensão e estresse? Como é que a gente mobiliza os instrumentos de defesa que nos são dados pela Constituição de 88 sem ficar nessa de lei de segurança nacional? Ao mesmo tempo, existe uma série de institutos muito tradicionais de direito administrativo que também foram construídos no Brasil em contextos autoritários e que a gente nunca mais rediscutiu muito bem e que a gente está precisando rediscutir, né? Contrato ditado pela administração pública, né? Requisição administrativa, empréstimo compulsório, são questões muito debatidas no pré-88 no Brasil, mas pouco debatidas no pós-88 no Brasil. São instrumentos de força do Estado, evidentemente, para serem usados em momentos de crise, como o momento que a gente está vivendo. Agora, instrumento de força não é sinônimo de instrumento autoritário e não é um sintoma de um instrumento antidemocrático. Então, como é que eu construo um direito administrativo democrático, da requisição, um regime democrático dos instrumentos de força colocados à disposição do Estado para enfrentar, né, momentos de crise como o momento que a gente está vivendo hoje? É uma questão que está posta para nós nesse momento. As soluções vêm sendo construídas, né, né, aos trancos e barrancos, do jeito que dá, né, e a gente precisa ser capaz de ir recebendo essa informação, processando ela e dando a ela sentido, e permitindo a ela uma compreensão sobre ela que evite, né, o esgarçamento do sistema jurídico. Mas eu já falei mais do que os 30 minutos que o professor Anderson havia me designado, então eu encerro por aqui e devolvo a palavra ao nosso mediador. Fico à disposição para a gente seguir discutindo. Obrigado. Bom, obrigado, professor Alexandre, pela palestra. Eu, conforme combinado, eu vou passar imediatamente a palavra ao professor Kleuler e, ao final da fala dele, nós abrimos aí para uma conversa. Professor? Boa noite. Antes de mais nada, né, minha fala de agradecimento, professor Alexandre pelo convite, né, professor Anderson, que é o nosso coordenador do PPGD da Universidade Positivo. Sim, meu empenhado agradecimento aí, reconhecimento pelo esforço de vocês aí na condução também de um mestrado, né, profissional. Vocês da Universidade Positiva certamente têm mais experiência que nós aqui da UFG nesse tipo de pós-graduação. Eu aqui vou estender todo esse agradecimento, professor Alexandre, principalmente na sua figura, porque a primeira turma nossa já começou há algum tempo, a primeira turma já defendeu e tudo, e eu sou responsável aqui pelas aulas de metodologia.
tinha feito um primeiro programa, assim, ainda muito influenciado pela pesquisa tradicional em direito, e foi um curso que eu fiz aí na Universidade Positivo, que foi um curso preparatório, né? Antes de vocês começarem o mestrado, acho que vocês começaram bem. E esse curso muda assim, simplesmente 90% de todos os tópicos da disciplina que eu leciono aqui até hoje. E que gosto muito de atuar nessa área. Mas ali eu tive o primeiro contato assim, mais próximo, pessoal, essa troca de informação pessoal que o professor Alexandre acabou de falar, com os professores com essa tradição de pesquisa no Brasil. E eu confesso que isso me agradou muito, mexeu bastante. De lá para cá eu mexi, eu mudei, né? 90% dos nossos tópicos na disciplina que eu leciono aqui, que tem um nome gourmet, assim, mas é metodologia no final das contas, né? Seminários integrados de pesquisa articulados à praxis profissional, coisa longa de falar, assim, mas é metodologia, né? Que tem que ser apropriada aos mestrados profissionais, e principalmente à pesquisa empírica. Esse é o nosso desafio aqui também. Então, parabéns aí pela Universidade Positivo, parabéns pela parceria com a Unifora, acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Então, fica aqui o meu profundo agradecimento pelos conhecimentos já, né, adquiridos aí nesse primeiro contato e pela lembrança agora, a gente prosseguir, né, com esses nossos diálogos. Eu fiz aqui eu, mas o professor Alexandre, embora a gente não tenha pré-determinado, ele acabou indo mais para o aspecto qualitativo e eu dei um enfoque mais forte, assim, porque tem sido também o meu enfoque aqui na parte quantitativa, né? Eu tenho outra formação além de direito, que é engenharia. Então, quando eu tive a possibilidade de fazer pesquisa empírica, eu rapidamente me reaproximei da estatística, isso depois de mais de 30 anos, e estou com uma convicção cada vez mais forte e firme de que ela é muito importante como ferramenta, né, adequada na condução de pesquisas, principalmente pesquisas quantitativas nessa área, sejam com variáveis qualitativas ou quantitativas. E até o professor Saulo, eu vinha ampliando a quantidade de aulas, né, de tópicos em estatística dentro da nossa disciplina. Agora estou também dividindo essa disciplina com o professor Saulo, que é o coordenador do nosso programa. E eu falei, mas que eu diminui isso, eu falei, não, eu vou aumentar. E virou uma luta. Aí eu agora estou oferecendo um curso de estatística básica, descritiva e inferencial, e os alunos, né, da última turma agora, da nossa quarta turma, sofreram praticamente um convite compulsório, até porque um crédito complementar que o mestrado exige para qualificação e defesa pode ser computado, assim computado. Então, eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, que eu fiz aí no PowerPoint, mas transformei num PDF, que eu acho mais simples. Eu vou tentar seguir o que está lá, que eu acho que vai facilitar um pouco, até porque tem alguns gráficos também, né? Então, deixa eu ver se eu faço esse aqui. Share screen. Eu não estou habilitado, professor Anderson. Eu acho que eu preciso de alguma habilitação no sistema para mim fazer isso. Acho que agora sim, né? Deixa eu tentar aqui novamente. Eu acho que agora você consegue. Então, vamos lá. No share, assim, agora acho que vamos. Que eu vou pegar isso aqui, pegar em PDF, que eu acho mais simples para evitar qualquer incompatibilidade. Dá sempre um delay nessa tecnologia, mas eu acho que agora deve estar aí na tela de todos, né? Ah, tá aqui. Ok. Então, eu procurei, dentro do contexto aí que foi apresentado, vou dividir assim, rapidamente na primeira parte de agendas de pesquisa. Acho que o professor Alexandre fez quase um esgotamento aí do tema. Eu vou passar mais pontualmente. E na parte dos desafios metodológicos, eu vou falar nessa possibilidade, né, da gente aproximar, principalmente direito e estatística. Acho que direito e estatística permite essa aproximação. E os impactos, né, dessa pesquisa. Nós aqui
temos uma interface muito forte com políticas públicas, né? Vocês também têm, eu vi aí que nas suas agendas de pesquisa, a forma como o programa foi formatado, vocês têm aí um dos hotspots que vocês podem trabalhar também é com políticas públicas, né? Para nós aqui isso já é colocado de saída também. Então, nessa interface direito e políticas públicas, principalmente na avaliação de políticas públicas, eu assim, não vejo a estatística como uma grande ferramenta de auxílio para isso. Ok? Então, primeira abordagem que eu fiz foi sobre as agendas de pesquisa, né? No nosso mestrado profissional aqui, a gente adota alguns pontos de partida, né? Mas principalmente, acho que o principal deles é problemas extraídos da praxis, né? Ou seja, a gente imagina uma espécie de um circuito, assim. Esperamos que os profissionais sejam atraídos pelos mestrados profissionais, esperamos isso, ou pessoas que têm uma forte relação com a praxis e alguma experiência, ou capacidade de um fenômeno profissional extrair problemas. Então, é preciso extrair os problemas da praxis. Isso é um ponto fundamental. Os nossos projetos institucionais que foram discutidos e aprovados pelo colegiado do programa, eles têm esse pressuposto também, essa ligação direta, né, com a praxis. E aí, a partir disso, a extração de problemas da praxis profissional, um bom diálogo com a teoria, os mestrados profissionais não dispensam esse diálogo. O difícil é, no campo do direito, principalmente, eu diria que teoria explicativa é muito pouco, né? Mas outros tipos de teoria, uma teorização até em profusão, muita coisa que não merece nem o nome de teoria, e aí acha a grande dificuldade de quem se propõe a fazer esse tipo de pesquisa. Mas articular essa praxis com essas teorias é muito importante, ou construí-las, uma coisa ou outra, certo? Testes empíricos, eu acho isso fundamental. Então, eu tenho me dedicado muito ultimamente à construção, à formulação adequada de hipóteses. Eu tenho dado uma atenção bastante forte aí nos meus estudos a isso, né? Às vezes a gente ouve, assim, quando eu falo em hipótese nula, hipótese alternativa, já ouvi alguns profissionais de outros professores ou de outros programas, assim, mas eu nunca vi falar de hipótese nula nem de hipótese alternativa. Eu falei, pois é, você vê, então é preciso ouvir falar disso, certo? Quando a gente pegar as hipóteses de pesquisa, o ideal até fosse que a gente retirasse isso em articulação com as teorias, de preferências, teorias explicativas dessa operação do direito, assim, a vida do direito como ela é, e temos poucas teorias sobre isso, ou então construí-las. Esse é um desafio também. Mas, a partir disso, essa retirada de hipóteses desses modelos, dessas modelagens, desse tipo de modelo, hipóteses testáveis. E dessas hipóteses de pesquisa, reconhecer qual é a hipótese nula e a hipótese alternativa, ou hipótese rival. Ainda que seja preciso colocar duas teorias, né, frente a frente, ou face a face, para testarmos hipóteses nulas e hipóteses alternativas. Imaginando que essas hipóteses são absolutamente disjuntas, elas estão ali num concurso, numa briga, ou uma ou outra irá prevalecer. Levarmos isso as duas possibilidades, ou estudos observacionais, ou experimentos aleatorizados. O primeiro, mais simples, eu acho que a gente deve até começar por aí, porque a gente ainda não tem muito experimento aleatorizado, bem formatado, bem formulado para fazermos pesquisa desse tipo, pesquisas causais na área do direito e de políticas públicas. Embora eu veja, assim, dos escritos, né, do que lemos na área do direito, os autores, chamados doutrinadores na área do direito, assim, eles avançam para afirmações causais numa facilidade assim, que chega a beirar a leviandade quase. Algo impressionante, que não poderia ser feito do ponto de vista de uma construção de teorias explicativas. Primeiro que grande parte deles não vão atuar aí com um discurso descritivo, mas vão apelar muito mais para discursos prescritivos e afirmações causais, assim, em profusão. Há uma passagem muito rápida, sem nenhuma autorização para isso, não do ponto de vista da pesquisa empírica, para poder, a gente tem feito uma luta muito grande aqui, vários
dos nossos alunos da primeira turma, quando terminaram, eu participei de algumas bancas, né? Participei de muitas qualificações e poucas bancas. Isso foi um pouco sintomático, eu acho, porque e das bancas que eu participei, eu vi às vezes assim, já recomendações. Todo mundo quer ser o grande recomendador, né? O grande prognóstico, assim, é o meu, a minha. Primeiro, há vieses de pesquisas que são vieses de saída, assim, vieses de confirmação. Eu já estou mexendo com a melhor hipótese, a minha hipótese é a melhor. A melhor coisa que a pesquisa faz é incrementar a dúvida. Os projetos de pesquisa, o que eu mais faço é afastar certezas e incrementar dúvidas. Trazer a dúvida para dentro dos projetos de pesquisa. Isso eu acho fundamental como postura, né? E a gente chegar a alguma evidência que a gente possa chamar de científica, né? Principalmente as descritivas, assim, com estudos observacionais, já que nós temos uma carência disso, não há tantos estudos descritivos ainda, e, quiçá, as referências preditivas. A ciência é feita para predição também, acho que é por isso sim. Essas diferenças preditivas podem até ser retiradas de estudos observacionais, mas aí elas não serão causais, e outras que até podem chegar à causalidade. Aí experimentos um pouco mais elaborados, mais bem concebidos, né? E a última coisa que nós estamos pretendendo aqui no mestrado é sermos prognósticos, mas com a possibilidade, sim, de aí voltarmos para essa praxis, fechar um ciclo, né? Essa praxis serviu de ponto de partida, também servir de ponto de chegada, com esses possíveis prognósticos. Mas algo que eu fiz nas bancas foi vetar os prognósticos. Vários, né, mestrandos concluintes com prognóstico, eu falei, olha, você não está autorizado a fazer esse prognóstico. Não faça. Certo? Uma orientanda minha mesmo chegou a fazer um projeto de regulação, mas, na verdade, aqui um dos produtos finais aqui é um projeto de regulação. Eu falei, olha, o nosso, eu acho que ainda podemos dizer que ele é um projeto de regulação. Porque o professor Alexandre teve na banca, né? Estou falando aqui do caso da Aline, que nós medimos o efeito da possibilidade, né, do oferecimento e ingestão de glicoses em audiências de conciliação nos sejusques, que são administrados pelos juízes. E percebemos que há uma evidência inicial, precisamos repetir isso, de que a ingestão de glicose pode afetar os níveis de conciliação. Mesmo quanto aos resultados. Quanto à qualidade, a gente está repensando sobre como fazer essa avaliação de qualidade. Mas a proposta que foi feita ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, como um projeto de regulação, mas para repetirmos o experimento, agora em 23 varas. Esse primeiro experimento, ou quase experimento, né? Eu ainda chamo ele de quase experimento, porque estou passando por uma reelaboração dele, para aí sim chegarmos a um possível experimento. Em 23 varas de família, essa foi na segunda vara de família da comarca de Anápolis. Se nós repetirmos isso para 23 varas do entorno do Distrito Federal, em torno de Goiânia e em torno, Anápolis e outras principais comarcas do estado, vão pegar mais de 60% da população do estado. Se aprimorarmos o experimento, aí nós teremos um segundo diagnóstico, bem melhor, eu espero, para aí sim chegar na proposta de um projeto regulatório. Mas ver que esse ponto final aí, que geralmente a turma do direito já quer chegar como... Não é nem ponto de chegada, né? Ponto de partida já. E aí a gente tem que tomar um cuidado quanto a isso. Certo? Eu falei aqui de maneira mais geral. De maneira mais específica, né? Em termos de agendas, no nosso anexo 4, aí, esse anexo 4 aí que eu enviei a todos aí, basta clicar aí que ele é um link, sai do nosso edital. Esse edital, nós induzimos alguns temas de pesquisa, né? Certo? Esses temas de pesquisa passam alguns pelas áreas que o professor Alexandre já indicou, outros não foram assim vislumbrados. Eu, particularmente, não fiz nenhuma indicação de indução, mas eu gostaria muito que as pesquisas fossem replicadas. Acho que é uma outra estratégia que nós deveríamos cuidar mais. Eu estou carente de Fizemos uma primeira pesquisa junto ao TCU sobre se o Tribunal de Contas da União segue ou não um padrão de precedentes. Primeiras indicativas que não segue um padrão de precedentes. Estudando todos os acordos do TCU, separando aqueles que eram relacionados à licitação de obras de engenharia e começando a verificar se haviam neles ou não cláusulas restritivas ao caráter competitivo da licitação. Nós conseguimos separar 14 classes diferentes,
mas só conseguimos analisar 4 classes iniciais. Essa primeira análise, sim, preciso completar muito ainda o conceito do que seja um precedente para assim identificá-lo, mas pelo menos com a conceituação inicial, a gente percebeu que o próprio tribunal não referencia, por exemplo, não faz uma referência adequada aos julgados anteriores. Então, que sistema de precedentes é esse? O novo CPC, no artigo 15, fala que no processo administrativo, o novo CPC aplica-se subsidiariamente. Você pega a legislação do próprio TCU, ela não é clara sobre isso, mas tem que seguir um sistema de precedentes. Não é o que a gente observa. Né? Aí vem o segundo aluno, que eu praticamente o Sérvio, né? Diz, olha, Sérvio, você fez um projeto lá de entrada. Eu falei, não, para mim você vai abandonar esse projeto e replicar essa pesquisa aqui para a gente aprofundar. Como ele era do Tribunal de Contas do Estado e também era formado em engenharia, eu falei, opa, eu até tive que brigar pela sua orientação. Disputar ela com outro professor, eu falei, não, esse aqui vai ser me orientando. Até porque o outro professor que eu queria é da área de ciência política. Eu falei, como ele não tem formação em direito, é melhor que eu seja orientado. Esse foi um argumento fundamental. E agora nós estamos aprofundando nisso. Ele fez algumas disciplinas na ciência da computação. Eu vejo aí que o mestrado de vocês tem... vocês chamam aí praticamente, isso não é uma linha de pesquisa, vocês chamam de linha de atuação, eu acho que por serem profissional. Na área de concentração, direito e tecnologia, isso me chama muita atenção, eu gosto de pesquisa nessa área. E ele agora está estudou, né, fez disciplinas lá na ciência da computação, estudou Python, conseguiu pegar essa base, fazer alguns tratamentos e aplicamos algumas técnicas de machine learning. Mas, em termos de acurácia, os resultados foram muito ruins. Assim. Tentamos primeiro separar quais acordos do TCU diriam respeito a esses editais de obras de estação de engenharia e quais não diriam. É uma classe positiva e uma classe negativa. E fazer uma grande classificação, passando em toda a base do TCU. Mas a acurácia foi muito baixa. 30%, 40% de acurácia depois de supervisionados os resultados. Foi apresentado um pôster no último Compete sobre isso. A pesquisa disse, olha, esse método que nós utilizamos não foi assim, tão adequado. Método de machine learning. Mas é um resultado científico isso. O fato de você fazer e mostrar que aquele método tem baixa acurácia, certo? Ele é um resultado. Então, agora vamos tentar ainda, ele está próximo já da defesa, ver se a gente consegue alguma variação ou aprofundamento no próprio método escolhido, para ver se melhora essa acurácia. Mas ainda que não melhore, né? Vamos apresentar isso como um resultado de pesquisa. E eu não consigo achar outro orientando um perfil para seguir, replicar essa pesquisa. A minha sugestão de indução de vagas vai ser abrir vagas para o pessoal da ciência da computação. Eu gostaria muito que o pessoal da ciência da computação pudesse entrar no mestrado nosso, alguém que se interessasse, conheço profissionais assim, lá na ciência da computação que fazem o mestrado lá, mas não aqui na nossa. Então, nessa indução de temas, eu gostaria de pensar muito na possibilidade de replicarmos nossas pesquisas. Né? O pessoal quer sempre inovar coisas demais, eu acho que algumas que já começaram, se a gente puder replicar. Estou replicando a outra pesquisa da Aline, lá na comarca de Uruaçu, e pretendemos replicá-la em 23 comarcas. Eu acho que essa replicação é muito importante. No dia a dia, eu trouxe aqui o exemplo de 2 orientandas minhas, da última turma, a Giovana Narras, em transação tributária por adesão antes e após. A gente vai fazer uma análise documental dos documentos propostos pela PGFN para transação tributária por adesão antes e após a crise, que mudaram, os instrumentos mudaram. E a nossa hipótese a ser verificada é que a legislação não mudou. Então, por que alguma flexibilização, como que essa flexibilização foi parar aí dentro desses instrumentos de transação tributária por adesão, antes e após a Covid? E vamos checar se há alguma diferença realmente nisso, sem nenhuma mudança no ordenamento jurídico. A Eliane Pires, que trata da dispensação de medicamentos, né, a dispensação judicializada. O estudo será feito aqui no município de Goiânia. A gente quer, claro, isso deve ser impactado aí pela Covid, mas vamos propor um estudo observacional com a eleição de várias variáveis qualitativas e quantitativas, mas para ver efeitos do tipo. É muito possível que o município de Goiânia receba pessoas de diversos outros municípios. Né? Existe uma normativa que tenta colocar assim, medicação de mais alto ou elevado custo, de acordo com o princípio ativo, ficar com a União, de custo intermediário, ficar com o Estado, e aquilo que é mais o trivial, ficar com os municípios. E, muito possivelmente, o judiciário não segue esse tipo de critério, não verifica se o autor da demanda é um munícipe, porque isso tem efeitos nas despesas do município.
E há previsões de repasse da União para esses municípios. A gente vai ver o impacto disso, por exemplo, no município de Goiânia. E se há pessoas que estão vindo de outros municípios, se a justiça cuidasse disso, de filtrar um pouquinho isso, e distribuir melhor esse ônus entre municípios e entre entes federados, município, estado e União. Dá para checar, porque tem uma normativa, se não me engano, do Ministério da Saúde aí, que tenta fazer essa organização. O judiciário acho que nem conhece, nem aplica, nem nada. Vamos ver se a gente consegue medir esses efeitos. Juntamente com a Gisele, que é uma ex-aluna nossa aqui do mestrado e acaba de ingressar no doutorado do UniCeUB, eu já vinha fazendo aí um estudo na taxa de homicídio no Brasil. Então, eu vou até apresentar alguns exemplos aqui de efeitos que a gente imagina que pode ocorrer em razão da Covid nessa taxa de homicídios. Até fiz uma pequena brincadeira aí, uma taxa de virulência e taxa de violência, né? Taxa de homicídios é um indicador de taxa de violência. Vamos checar, e aí vocês vão ficar... Os primeiros levantamentos mostram, por exemplo, que as taxas de homicídio em vários estados no Brasil é superior que a taxa de virulência da Covid, que assustou tanto. Né? E engraçado que a taxa de homicídio nunca escandalizou em tão grande medida, por exemplo, como escandaliza a taxa de virulência da Covid. Talvez porque a taxa de virulência pode pegar qualquer um de nós. E a taxa de homicídios, embora também possa pegar qualquer um de nós, eu brinco muito, assim, eu falo que homicídios no Brasil, assim, você não mate em grupos no mesmo dia, na mesma hora, assim, grandes homicídios coletivos, mas um a um pode-se morrer muito mais do que em guerras civis, ou que certamente matará a Covid agora em 2020. E isso passa, assim, de certa maneira, diluído. Né? Eu dei uma olhada em todo o programa de vocês, gostei demais do regulamento, achei muito bem feito, muito bem. Vi aí as nossas interfaces, né? Algo que é exigido aí dos seus mestrandos, assim, um discurso cientificamente consistente. Então, como que a gente pode buscar garantias, né, de cientificidade? Essas são as agendas propostas aí pelo nosso programa. O meu projeto de pesquisa, especificamente, eu tenho dois. Um é sobre consensualidade, está aí no item 4, né, consensualidade e recomendações de órgãos de controle. Em tempos de crise, os órgãos de controle entram muito em cena, mas tem hora que eu duvido um pouco do critério de controle que é utilizado. E qual espaço de consensualidade que teria nisso? Não fui eu, particularmente, que propus isso. O professor Saulo tem suas ideias muito boas e veio parar aí como uma das sugestões. E o outro projeto que eu participo é o de patologias corruptivas, o projeto 2.2. Acabou não tendo nenhuma indução aí, mas a indução que eu defendo é uma indução para a gente começar a interagir com outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, eu coloco esse tipo de... A gente viu, essa figura circulou muito aí pela internet, né? Porque deveria ocorrer ou não deveria ocorrer o isolamento, e o isolamento foi impositivo e vieram por decretos, e tem decretos nas 3 esferas. Na federal parece que eu não vi uma normativa de decreto, mas estaduais e municipais, uma profusão de decretos. Então, há questões, assim, eu vi que a partir de agora, a turma lá em São Paulo, havia os fiscais municipais iam começar a impor multas, né, a quem não estivesse usando máscaras. Eu falei, nossa. E decretos. Assim, eu falei, eu não fiz lá uma pesquisa tão minuciosa, mas levantei a dúvida, assim, será que tem previsão daí para essas multas? Ou é o decreto também que está trazendo essa previsão? Em tempos de pandemia, nós flexibilizamos muita coisa no Estado Democrático de Direito. E é preciso retomar isso, né, para vermos se não houve abuso nesse tipo de iniciativa, abuso do direito. E, por exemplo, eu vi a pesquisa que a UFG fez aqui, muito interessante, né? Tem um prognóstico da UFG bastante interessante, feito por professores aqui, entre eles o Alexandre Filizola, foi meu professor lá no doutorado, um expert em estatística. Então, 2 professores lá do ICB, Instituto de Ciências Biológicas, mas que estuda ecologia, expert em ecologia, e uma pesquisadora do nosso IPTESP, Instituto de Patologias Tropicais, fizeram um prognóstico regional muito interessante, muito, muito interessante. Eu vou mostrar depois alguns dados desse prognóstico.
é a turma que utiliza, mas a gente do direito olhou para essas curvas assim, talvez pela primeira vez na vida tenhamos visto uma distribuição gaussiana. Mas todo mundo acreditou nisso. Se eu fizesse aqui uma pesquisa entre os nossos ouvintes, eu acho que se eles tivessem aqui um dos ícones que estão aí colocados ao lado dessa figura, qual que eles marcariam, talvez, aí, da caveira ganharia, né? Outros marcariam assim, o microscópio, como é algo científico, porque Michigan Medicine só pode ser científico. Mas, rapidamente, todos passaram a crer nessa modelagem. Mas a pergunta básica, a interrogação, que é o que eu estou colocando aí, que mexe com pesquisa, tem que trazer a dúvida. Esse é realmente um modelo de difusão virótica? No final das contas, O pessoal usa essa modelagem, né? A difusão virótica segue esse tipo de modelagem. Mas por que segue? E quem diz que segue? Já foram feitos estudos observacionais ou experimentos aleatorizados para validar esse tipo de modelo? Ninguém foi se perguntar sobre isso e já saiu divulgando rapidamente esse tipo de modelagem que chegou, né? Eu peguei uma fala aqui de Xi Jinping que eu gostei muito, assim, porque olhando para aquela primeira modelagem que apareceu lá, na qual nós depositamos nossa fé, que é do Steven Pinker, no livro dele, Tábula Rasa, né? Muitos cientistas usam hoje as ferramentas matemáticas da epidemiologia, uma delas é aquela que vocês acabaram de ver, como as doenças se propagam. Estuda isso, né? Essa grande questão da epidemiologia. Para construir modelos da evolução da cultura. Então, como como é que se dá o processo de difusão da cultura? Ele cita as fontes, né? São todas de 1981, 85, não são nem tão novas assim. Mostraram como uma tendência das pessoas a adotar as inovações de outras podem conduzir a efeitos que compreendemos, usando metáforas como epidemia, coqueluche, bola de neve, contágio. Então, alguns autores chegam a criticar o uso das metáforas médicas, né, no campo jurídico. Eu acho que a metáfora é uma grande forma de você fazer releituras de conceitos de uma área que podem ser aproveitados em outras áreas do conhecimento. Certo? E trabalhar com modelos, né? Isso seria algo que acho que coloquei esse aqui, ó, no campo do direito, foram duas eu recebi por WhatsApp, esse WhatsApp traz um monte de coisa, né? Bióloga goiana que estava representando o Brasil na vacina contra o Covid. Só que depois descobri que era fake news. Não é bióloga goiana. E também assim, parece que essa vacina estaria sendo desenvolvida em Orlando, nos Estados Unidos. É uma vacina sendo desenvolvida em Orlando. Realmente a gente poderia ter duvidado um pouquinho disso antes, né? Mas as duas são fake news, né? A aluna de Lagoa Seca, na Paraíba, é campeã mundial, aí, se não me engano, física, uma Olimpíada Mundial realizada na França, depois é fake news. Mas, de fato, é atrás da fotografia dela, não tem um único livro de física, né? Depois eu fui olhar, mas não tem nenhum livro de física ali atrás nessa fotografia. Então, como separar aquilo que a gente recebeu? Quantas mensagens nós recebemos, né, ao longo dessa pandemia? E saber que aquilo provinha de um estudo que merece essa qualificação de científico ou não. Houve uma pesquisa de opinião publicada, se não me engano, pela Folha de São Paulo, Datafolha, se não me engano, eu não me lembro o órgão de pesquisa, pesquisa de opinião, né, em que subiu consideravelmente o número de brasileiros que acham, é a opinião pública, né, que a opinião dos cientistas, de experts, deveriam ser levadas em consideração nas decisões de gestão. Mas sobe assim de 10% para 35%. Chegou a 40 e poucos por cento, mas é o mais alto de todos. Não chegou nem a 50% ainda, não é a maioria, mas já foi uma subida expressiva, um salto, efeito da Covid, certamente. A opinião pública falou assim, olha, nós deveríamos ouvir os experts, determinado ramo da ciência, e não só nós, os gestores da nossa coisa pública. Eu penso até mais que a fundamentação dos atos administrativos, na medida do possível, quando eu fiz a tese de doutorado, há bastante tempo atrás, eu estava até relendo ela esses dias, de que, por exemplo, a proteção ambiental, a possibilidade de extensão de áreas de preservação permanente por termo administrativo, por ato administrativo, deveria ter fundamento com base científica. Por que eu vou estender essa área de preservação permanente? E sofrer também o controle através de motivos determinantes. Se o motivo determinante é científico, existem alguns outros
cenários que poderiam ser levados em considerações, ou teorias que seriam teorias rivais, que poderiam desafiar aquele ato. Acho que, em tempos de pandemia, parece que essa necessidade passou a ser um pouco mais reconhecida, né? Oxalá essas comunidades aí que discutem que a Terra é plana tenham reduzido a quantidade de participantes, não é isso? Eu lembro da frase, né, de Humberto Eco, que a internet, né, deu voz a uma multidão de imbecis, e é verdade. Mas são ter coisas que a gente não acredita, assim, que eu olho e falo, não é possível que isso está acontecendo. Ou que querem colocar em xeque, por exemplo, a teoria da evolução de Darwin, uma das teorias mais corroboradas, né, de todos os estudos que já foram feitos, empíricos, ela é corroborada, muito corroborada. Certo? E aí eu pego alguns dados, ó, essa curva de projeção aqui, essa nota técnica número 3 é o estudo feito pelos professores que eu mencionei aqui da UFG. O cenário azul não se verificou no estado, o cenário verde, entre o cenário verde e o vermelho, ficou uma dúvida, mas a gente está percebendo que é o cenário vermelho que está prevalecendo no estado de Goiás. Certo? Eles fizeram um cheque entre os observados, já em número de óbitos, número de internações, e número de internações em UTI no estado de Goiás, e usaram séries históricas para isso, e tentaram coletar dados e usaram um modelo. Você vê que o modelo que eles utilizaram é a modelagem gaussiana, né? É a curva de Gauss. Por quê? Porque é a modelagem que no mundo inteiro os epidemiologistas utilizam para verificar o contágio. A taxa de contágio, a velocidade com que o contágio cresce, a difusão do vírus segue a modelagem gaussiana. Porque quando um ser vivo, né, se vale de algum mecanismo aleatório, normalmente assim ele apresenta na sua distribuição. Quando você faz estudos observacionais, assim ele se mostra, né, na distribuição das suas frequências. Então esse é um estudo muito interessante. Eu não coloquei o link dele, eu poderia ter colocado. Há um link onde ele está disponibilizado. Depois eu posso passar esse link aí para vocês. Estudo muito, muito interessante. E a predição, dentro dos intervalos de predição, vem acertando. Eles vêm acertando. Então, agora em Goiás, nós vamos passar pelo nosso pico agora em julho, né? Então, muito possivelmente agora, do dia 10 de julho a 31 de julho, nós teremos os picos de internação. E agora, sim, o sistema de saúde público e privado, já há notícias disso, né? A gente vê relatos. Eles fizeram a previsão, e foi agora mesmo, a previsão está se confirmando, de que sistemas público e privado de saúde estão com capacidade esgotada, ou seja, agora é a pior hora para alguém que realmente vai ser afetado pela crise, certo, ser contaminado. Mas um dado engraçado que eles coletaram foi para verificar a mobilidade. Eles verificaram a mobilidade nos 246 municípios do estado de Goiás, pegaram dados das companhias telefônicas. Eles não descrevem bem o dado, não nessa nota técnica, mas eu imagino que as companhias telefônicas abriram os dados de mobilidade. É claro que fizeram uma anonimização e eles puderam observar esses dados de mobilidade. Então, há muita mobilidade ou uma mais baixa mobilidade. E colocaram os municípios lá em algumas classes, baixa, média, que é o verde, e elevada, que é o vermelho. E a maioria dos municípios estava nessa elevada. E houve uma correlação positiva quando a taxa de mobilidade é elevada com a velocidade do tipo vermelho. Você sobe mais rapidamente. Existe um coeficiente, que é uma espécie de coeficiente de contaminação virótica. Que é quanto uma pessoa propaga para mais de uma, menos de uma, mais de duas, e esse coeficiente ele amplia com a mobilidade. Então, com alguma evidência, né, de que realmente o isolamento pode controlar, não o fato de que esse vírus vai entrar e vai contaminar praticamente toda a população. Talvez quando a vacina sair em dezembro e sejamos vacinados em janeiro, talvez estejamos até quase todos já contaminados. Mas tentar algum controle na velocidade com que as pessoas chegam ao sistema de saúde, principalmente as UTIs, porque em algumas pessoas isso será feito de forma mais gravosa. Eles apresentam a probabilidade de hospitalização, de você ir para a UTI de você ir para a UTI dado que você foi hospitalizado e de você morrer dado que você está na UTI. Assim eles levantaram os dados. Eu pego a faixa etária, vou pegar a minha faixa etária, né, serei 50 a 59, vou entregar a minha idade aí rapidamente. Então, a minha probabilidade de hospitalização, 1,5%. Não é
não é tão elevada assim. Mas se você chega a ser hospitalizado, seus sintomas são mais graves, ela sobe para 24% para eu parar na UTI. E 52,5%, aí se você for para a UTI, meu amigo, joga uma moeda para cima. É cara, você tem uma esperança maior que você vai sobreviver. É coroa, você já leva logo um terço e começa a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque é 50-50. Mas olha para as pessoas mais idosas, acima de 80 anos, 3,3% de você ser hospitalizado. 65,1% de você parar na UTI. E se você parar na UTI, 98,7% é praticamente 99% a letalidade nesse caso. Olha o efeito do vírus aí, nas menores faixas etárias, de 0 a 9 anos, você vê praticamente zero probabilidade de morte, praticamente zero de você parar na UTI. Nas crianças, o vírus não produz essa viralidade. Ele é um vírus geriátrico, né? A viralidade dele é geriátrica. Sim. Eis aí, quem que vai olhar para um estudo desse e não reconhecer uma linguagem científica? Nossa, claro, evidentes. Eles já fizeram os ajustes nesse modelo, né? A técnica que é utilizada está aí nessa referência número 1, Model-Based Analysis. Análise baseada em modelos. Dado que o modelo de difusão virológica é gaussiano, dado isso, como tentar aproximar séries históricas de hospitalização, internação em UTI e morte, para fazer aqueles intervalos de predição. Nenhum deles, né, é um quiromante, mas fazem predição. A estatística inferencial pode ser adequadamente utilizada para esses casos. Certo? Professor Cleuler, Sim. só como o senhor tinha pedido, só para alertá-lo do tempo daí, tá? Eu vou em mais 5 minutos aqui só, professor, se o senhor me conceder, apresentar alguns exemplos assim, dessa interação de estatística e direito, e vou parar e a gente estende para os debates, que eu acho que vai ser melhor. Okay. Né? Pode. Então, para mim, essa interface entre estatística e direito, ela pode ser construída. Eu coloquei uma pesquisa mostrando o alto custo da justiça no Brasil. Mais de $200 per capita no Brasil custa, né, para os seus cidadãos. E leva quase 1,4% do PIB. Cara e lenta. Na curva de baixo aí você vê a quantidade, né, de dias, em média, 1.606 dias para resolver um processo em primeira instância. Esse tipo de observação eu acho ela fantástica. Se a amostra for bem colhida da população, a população que é um conceito estatístico, se essa amostra é uma amostra representativa da população, eu posso fazer o caminho de volta nas inferências estatísticas. Isso aqui, para mim, é algo assim, muito caro. Né? Eu acho que aqui nós podemos operar. E operamos muito pouco. Testes de hipóteses, saber fazer testes entre hipóteses rivais, a hipótese nula e a hipótese alternativa, chamada HA ou H1. Saber o conceito de erro tipo 1 e erro tipo 2. Está em vermelho aqui a possibilidade de erro tipo 1. Geralmente a gente tenta controlar um pouco mais o erro tipo 1. Em amarelo é o erro tipo 2. São conceitos que a gente precisa aprofundar. Se quer fazer estudo causal, uma das formas é ter grupos de controle e grupo experimental e isolar a variável que você quer medir no grupo experimental. São ideias também típicas, né, da estatística. O exemplo aqui é o exemplo do estudo da Lin. Partiu de um primeiro estudo que foi publicado na literatura internacional dos juízes de Israel, 6 juízes, 2 juízas, 8 juízes, em que, dependendo do horário que eles decidiam, a proporção de decisões era favorável. Logo próximo aqui do intervalo do lanche, isso aqui é pedidos de livramento condicional. Então, 8 juízes que faziam livramento condicional da determinada região. Primeiro, verificaram que cerca de 60% a 65% das decisões eram denegatórias. Ou definitivamente denegatórias, ou adiavam por um segundo momento, que foi considerado também denegatório. E apenas aí uns 30% a 35% eram favoráveis. Mas a distribuição ao longo do dia, quando eles chegavam na parte da manhã, claro, tomaram um café da manhã em casa, é o pressuposto, né? Esses índices começavam em 60% de deferimento. Depois é que eles iam caindo paulatinamente ao longo do dia. E entre uma pausa para alimentação e outra, um gap muito alto. E na volta, naqueles percentuais mais altos, de repente, vai caindo. Parou para o almoço, volta, proporções maiores. A proporção final
é de indeferimento. De todo o quantitativo de pedidos, né, se indefere cerca de 60%. 64%, 65%. Mas você vê que logo após uma refeição, em que recompõe níveis de glicose, ou um descanso, ou um intervalo, ou a recomposição do bom humor desses juízes, algumas variáveis foram levantadas no estudo, as proporções mudam muito. E casos muito similares, né? Então, vou encontrar casos aqui no final da curva, onde ela está praticamente a zero, similares aos casos aqui do início da curva. O que mudou? O direito não mudou em algumas horas. O que mudou? A possibilidade de termos fatores externos, né? Para a pesquisa da Aline, de abril a dezembro, é o oferecimento de glicose numa sala de controle, numa sala de tratamento, enquanto na sala de controle oferece água. E isso vai para os conciliadores. E aí vamos verificar as proporções nas conciliações. E como é uma possível relação entre duas variáveis categóricas, né? Há ou não há acordo, ingeriu ou não ingeriu glicose? Quem? Autor e réu. Os advogados ingeriram ou não glicose, o estudo mostrou que não havia muita preferência. Mas só preciso construir duas salas idênticas, né? O Poder Judiciário aprovou isso, que estava no momento da reforma lá em Anápolis. Ela dispôs a fazer pesquisa ali. Uma série de fatores concorreu para possibilitar. O experimento continua rodando até hoje e é a partir dele que nós vamos estender para 23 comarcas. Esses 3 asteriscos aqui, ó, é uma significância estatística bem acima de 95%. Aliás, com 3 é 99%. No primeiro mês, no segundo. Curiosamente, no primeiro e no segundo mês, que deu mais alto nível, foi quando os participantes não estavam assinando ainda o termo de livre consentimento e participação na pesquisa. Depois, o Comitê de Ética exigiu que tivesse. Fazer a pesquisa cega dá um resultado melhor. O terceiro mês não deu um resultado satisfatório, porque nós mexemos no nudge, né? Colocou só um escrito, sirva-se, ninguém servia. É preciso entrar uma pessoa para, se ninguém se servir, falar, olha, está sendo servido um suco à vontade, coloca no copo, vocês podem se servir. Essa simples frase muda completamente o experimento. O ser humano que entra na sala, interfere um pouquinho. No final, acho que o nosso jurisdicionário quer atenção. Um pouco de atenção, um grau maior de atenção. É claro que ao longo de todo o experimento, durante 2 meses, o nível de confiança só deu acima de 90%, o que é considerado fraco. Ficou entre 90% e 95%. Mas em todos os outros, ou na maioria dos meses, ou deu acima de 95%, ou deu acima de 99%. De forma geral, quando você pega de forma geral o experimento como um todo, certo? Ele dá um teste aqui quadrado, 66,87, que é muito elevado, e dá acima de 99%. Quando você pega todo o conjunto, né, todas as 659 audiências, o resultado foi significativo. Significativo em que proporção? Mais ou menos, subindo a taxa de acordo, mais ou menos uns 30%, se comparar a sala de controle com a sala de tratamento. Mais ou menos. Há um custo de R$ 2,90 por audiência. É quanto custa, né? Foi feito um cálculo para todas as audiências, quanto custa você oferecer, por exemplo, suco de uva. Na replicação, a gente não está caju, para variar um pouco. Eu sei que cometemos falhas aí, professor Alexandre. Seria preciso, há uma interferência do conciliador. Né? Tiveram conciliadores que tiveram resultados, né, como o conciliador D. Quando ele atua na sala, quando ele atua em outras salas, os resultados são discrepantes demais. O que a gente está pensando? A gente está pensando em, primeiro, a dificuldade em prosseguir com esse experimento agora, em tempos de Covid, né? Porque aparece alguém na sua tela, como é que você vai oferecer suco de uva? Você está fazendo recomendação para que a pessoa ingira alguma coisa, coma alguma coisa. E sugerir à Aline que a gente faça uma pesquisa para verificar o tipo de alimento ingerido e os efeitos que a literatura prevê, né, nos níveis de glicose, dependendo do tipo de alimento. E a gente tentar induzir a uma ingestão de alimento com tipos diferentes de alimento, líquidos, sólidos, com maior teor de glicose, com menor teor de glicose. Eu pensei na classificação entre alto, baixo, médio e alto. E líquido e sólido. Para a gente tentar depois ver se a pessoa aceitando a sugestão, a gente mesmo com uma teleaudiência, a gente conseguir ainda ferir esses níveis. Nós vamos ter um desafio aí para adaptar essa continuidade dessa pesquisa. Mas uma das maneiras de tentar retirar, e o professor Alexandre na banca nesse dia viu muito bem isso, né? Estava bem evidenciado, e fez essa crítica. O experimento não é cego aos conciliadores, é a gente sortear quem será o conciliador na hora, minutos antes de entrar para a sala. Quem vai presidir?
É o A, o B, o C ou o D. Nós colocamos 2 homens e 2 mulheres. Sorteio aleatório, entra alguém. Presídio. Aleatorizar o conciliador. Certo? E também aleatorizar na hora se será induzido ou não o oferecimento de glicose, a ingestão de glicose. A gente vai induzir ou não a ingestão de glicose. Você vai convidar a pessoa ou não a ingerir glicose. Fazer os 2 sorteios ali minutos antes, para garantir uma melhor aleatorização, para tentar eliminar esse tipo de efeito. Né? Eu ia falar um pouco mais de hipótese nula, hipótese alternativa, fazer uma comparação com a lei, mas meu tempo está ultra esgotado. Eu vou parar por aqui. Se as indagações vierem nesse sentido, eu ia fazer uma crítica à operação falso negativo da Polícia Federal. Eu ia fazer uma crítica, porque, para mim, o falso negativo que eles estão utilizando, eu tenho dúvidas sobre se eles estão duvidando de um falso negativo que era previsível, porque é o erro tipo 2. Se o meu teste para saber se você está ou não com Covid, se você está ou não com AIDS, eu controlo mais o erro tipo 1, eu afrouxo mais o erro tipo 2, aquela faixa amarela que estava lá antes. Essa operação falso negativa. Eu ia falar um pouco das taxas de homicídio, né, no Brasil, a comparação com a Covid. É claro que a Covid não fechou o número de mortos, né, em 2020. Mas quando você compara, por exemplo, no Brasil, a taxa de homicídio em 2020, que foi feita uma projeção, a gente fez uma regressão linear simples, que pode tranquilamente ser utilizada, eu justifico por quê. A gente espera no Brasil uma taxa de 32,9, 33. Covid até agora, claro que não fechou o ano, 14,6. É metade. E está todo mundo escandalizado. Ninguém se escandaliza com a taxa do Brasil de 33, enquanto na Europa a taxa média é 2. Isso é que deveria nos escandalizar, né? Mas obrigado aqui pela participação. Se tiver outras perguntas, eu volto com alguns exemplos adicionais.